Olá, sejam todos bem-vindos. Me chamo Thiago Vaz de Vasconcelos, sou diretor, professor e escritor da Embaixada de Diplomatas e Idiomas e hoje vamos aprender sobre a origem da língua inglesa. Vem comigo. A origem da língua inglesa começa com a chegada de 3 tribos germânicas que invadem as Ilhas Britânicas durante o século V. Essas tribos são os anglos, os saxões e os jutos. Eles cruzaram o Mar do Norte na parte onde hoje fica a Dinamarca e a parte norte da Alemanha. Antes deles chegarem, os habitantes das Ilhas Britânicas falavam uma língua céltica. Muitos desses celtas acabaram fugindo para o oeste e norte da ilha por causa dessas invasões e se fixaram na parte que hoje é conhecida como o País de Gales, a Escócia e a Irlanda. Os anglos, o maior grupo, falavam um idioma chamado English, a língua dos anglos. É daí que surge a língua inglesa, Old English. 450 ao ano 1100. As tribos germânicas falavam línguas similares. Essa junção de línguas parecidas acabou formando algo que chamamos de Old English, ou inglês antigo. O Old English é muito diferente do que é o inglês atualmente, seja na fala ou na escrita. Na verdade, um falante nativo de inglês teria muita dificuldade em entender o Old English. Apesar disso, metade das palavras mais usadas no inglês moderno tem suas origens no Old English, e por isso ele é tão importante. Middle English, de 1100 ao ano 1500. Em 1066, William, o Conquistador, invadiu as Ilhas Britânicas. Esses conquistadores, chamados de normandos, são os atuais franceses. A língua francesa acabou se tornando a língua oficial da corte inglesa, das leis e do mundo dos negócios da época. Nessa época, teve uma espécie de divisão de classe linguística. As classes inferiores falavam inglês e as classes superiores falavam francês. No século XIV, o inglês volta a dominar as Ilhas Britânicas novamente. Entretanto, muitas palavras francesas acabaram sendo incorporadas na língua inglesa. Early Modern English, 1500 ao ano 1800. Na parte final da era do Middle English, um fenômeno rápido e interessante aconteceu na pronúncia da língua falada nas Ilhas Britânicas. Chamamos de Great Vowel Shift, ou Grande Movimento de Vogais. Foi quando as vogais começaram a ser ditas cada vez mais curtas. A partir do século XVI, os britânicos tiveram contatos com muitos povos diferentes pelo mundo todo por causa das rotas marítimas, com o descobrimento das Américas e o desenvolvimento do comércio mundial. Dessa forma, o Renascimento fez com que muitas palavras novas acabassem entrando para o inglês. Com a invenção da máquina de imprimir, o inglês começou a tomar uma forma mais parecida entre as diversas variedades que eram faladas. Esse período trouxe um padrão de regularidade ao inglês. E o dialeto falado na região de Londres, onde a maioria das coisas eram impressas, se tornou padrão. Em 1604, o primeiro dicionário da língua inglesa foi publicado, Late Modern English, 1800. A principal diferença entre o Early Modern English com o Late Modern English é o vocabulário. Late tem muito vocabulário que surge de 2 momentos importantes. A Revolução Industrial e Tecnológica criou uma necessidade para novas palavras. A segunda, o Império Britânico estava no auge e cobria 1/4 da superfície do globo. O idioma inglês adotou muitas palavras desses países que o Império tinha influência. As variedades do inglês por volta do ano 1600
A colonização inglesa na América do Norte resultou na criação de uma variedade americana do inglês. As pronúncias de muitas palavras acabaram por ficar congeladas quando elas chegaram na América. Ou seja, de muitas maneiras o inglês americano se parece mais com o inglês de Shakespeare do que com o inglês britânico atual. Muitas das expressões que os britânicos chamam de americanismos são, na realidade, expressões do inglês original que foram preservadas nas colônias. Palavras como, por exemplo, o americano trash, long, fall, pelo britânico ranch, land e autumn. O espanhol também teve uma grande influência no inglês americano e após no britânico. Palavras como canyon e ranch são exemplos de palavras do espanhol que entraram dentro do inglês devido aos assentamentos do oeste americano. Palavras do francês através de Louisiana, palavras de oeste africano, devido à escravidão também influenciaram o inglês americano e, por extensão, o inglês britânico. Me chamo Tiago Vaz de Vasconcelos e esse foi um pequeno resumo sobre a história da origem da língua inglesa. Espero que vocês tenham gostado e nós ficamos por aqui. Até a próxima.